Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, é celebrado por sua profunda devoção e fé exemplar. Servindo aos necessitados, transformou sua vida em um verdadeiro testemunho do amor divino. Anualmente, seu exemplo atrai milhões de fiéis que peregrinam para agradecer ou pedir graças ao santo, seguindo um caminho de fé marcado por milagres e iluminado por um legado de amor e santidade. Nascido em Guaratinguetá em 1739, Antônio Galvão de França, mais conhecido como Frei Galvão, era filho de Antônio Galvão de França e Isabel Leite de Barros. Ele foi o quarto dentre 10 irmãos e cresceu em um lar de forte tradição religiosa. A casa de sua família, construída em Taipa de Pilão, ainda existe e foi tombada pelo Condefate em 1978. Atualmente, ela abriga o Memorial Frei Galvão, que é administrado pelo Museu Frei Galvão. O memorial reúne um rico acervo sobre a vida e obra do santo, incluindo pinturas e esculturas produzidas por artistas locais que buscaram retratar a sua trajetória. Eu sou Tereza Maia, diretora do Museu e da Casa de Frei Galvão, local onde ele nasceu, aqui em Guaratinguetá, no ano de 1739. Este museu que reúne cenas da vida de Frei Galvão, com quadros de artistas aqui de Guaratinguetá, e é feito para ser visitado mesmo sem guia. Como raridade, temos aqui uma mesa que o Frei Galvão usou como púlpito em São Luís do Paraitinga, uma cidade aqui do Vale do Paraíba, quando ele foi pregar missões lá. A mesa foi doada pelo vigário de lá para o museu e está aqui com a imagem de Frei Galvão em cima. É uma mesa do século XVIII. Frei Galvão teve sua formação educacional iniciada no Seminário Jesuítico de Belém da Cachoeira, na Bahia, mas sua formação sacerdotal ocorreu junto aos franciscanos no Rio de Janeiro. Assim, aos 23 anos, se tornou sacerdote. Apesar de ter celebrado suas primeiras missas em Guaratinguetá e de efetuar ações em outras cidades como Itu, Taubaté e Sorocaba, Frei Galvão viveu a maior parte de sua vida em São Paulo, para onde se mudou em 1762. Sua atuação como porteiro, pregador e confessor no Convento São Francisco o levou a conhecer a irmã Helena Maria do Espírito Santo, com quem fundou o recolhimento de Nossa Senhora da Divina Providência, atualmente conhecido como Mosteiro da Luz. Os edifícios que compõem o mosteiro começaram a ser construídos em 1774. Em 1788, o prédio principal ficou pronto e passou a ser ocupado pelas irmãs. No final de sua vida, Frei Galvão se mudou para o mosteiro, onde seus restos mortais foram e permanecem sepultados. Desde então, sua obra e legado espiritual são perpetuados pelas monjas concepcionistas. Eu sou a irmã Fabiana, da Imaculada Conceição, monja concepcionista do Mosteiro da Luz, onde que o Frei Galvão, nosso primeiro santo brasileiro, está enterrado, né? Seus restos mortais se encontram aqui em nosso presbitério, né? E estou aqui, sou mestra de noviças e também sou secretária da Madre Mosteira. E já estou aqui há mais de 15 anos e venho contar para vocês sobre a Aspiro de Frei Galvão, que surgiu na época de Frei Galvão, quando um moço sofreu de cálculos renais. E Frei Galvão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma frase, né,
depois do parto, a Maria permaneceste virgem, Santa Mãe de Deus, descedei por nós, que está escrito em latim nas pílulas. E essas pílulas, ele escreveu no papelzinho e deu para o moço tomar. E nisso ele expeliu as pedras nos rins. E de lá em diante, as pílulas foram conhecidas, tanto as parturientes em trabalho de parto, dificuldade no trabalho de parto, quando também aquelas que não podem ter filhos, faz essa novena, toma essas pílulas e a graça, o milagre acontece através da fé. E até hoje nós fabricamos essas pílulas com papel de arroz, deixado esse legado do nosso Frei Galvão a nós. Ele que fundou o Mosteiro da Luz junto com a Madre Helena do Espírito Santo em 2 de fevereiro de 1774 e mais 250 anos que estamos aqui e continuamos esse legado distribuindo as pílulas diariamente. Diariamente vem umas 100 pessoas, 200 pessoas, depende do evento, do dia, né? E se tem alguma festa especial ou não. Finais de semana costuma vir mais. Uns domingos vem mais, outros vem menos, mas em torno de 500 pessoas, 1.000 pessoas. Né? Na festa de Frei Galvão já recebemos muito, mais de 5.000 já, durante o dia da festa de Frei Galvão, dia 25 de outubro. Então eu peço, né, que quem estiver aqui em São Paulo, quiser conhecer nosso primeiro santo brasileiro, o lugar onde que ele mesmo construiu com as suas próprias mãos, ele que é padroeiro da engenharia, né, civil, da arquitetura, e pedimos que ele interceda por todos nós, por todos vocês que estão nos ouvindo, nos dando essa atenção. Que sejam bem-vindos a estar nesse mosteiro. Funciona diariamente, de segunda a segunda, das 9 às 16 horas. Né? E as missas nos sábados e domingo, sábado às 8 e às 16, domingo 8, 10 e 16 horas. E durante a semana às 7 horas da manhã. Para mencionar um dos mais célebres milagres atribuídos a Frei Galvão, nos afastamos da capital paulista, seguindo para o município de Porto Feliz. No final do século XVIII, esta cidade ainda era um pequeno povoado e se chamava Nossa Senhora da Mãe dos Homens de Araritaguaba, devido às araras que bicavam um paredão salitroso existente às margens do Tietê. Porém, a sua relevância estava associada ao fato de ser o principal porto de embarque das monções. As monções eram expedições notadamente fluviais que cruzavam o vasto território brasileiro. Essas rotas, fundamentais para o transporte de mercadorias e pessoas, estavam especialmente vinculadas ao trajeto entre Araritaguaba e Cuiabá, que se intensificou após a descoberta das minas de ouro. A duração média dessas viagens era de 5 meses, mas o tempo podia variar de acordo com as condições climáticas e os imprevistos do percurso. Cerca de 6 dias após a partida de Araritaguaba, os navegantes adentravam em Potunduva, uma reta do rio Tietê longa o suficiente para se perder no horizonte, justificando o nome originário do Tupi-Guarani, que significa algo como lugar em que a vista escurece. Este local isolado foi palco de uma das bilocações de Frei Galvão, quando Manuel Portes, mortalmente ferido, clamou por ajuda e foi atendido pelo santo, que apesar de estar em São Paulo, apareceu para absolvê-lo dos pecados. Paz e bem, eu sou o Frei Leandro Costa, estamos aqui no santuário dedicado ao primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, na cidade de Guaratinguetá. Bem, a minha função aqui, junto de outros tantos frades, nós somos em 5 frades atualmente, eu sou vigário do santuário e sou responsável pelos meios de comunicação, pela comunicação interna e externa do nosso santuário. Nós aqui vamos em um trecho breve falar sobre o dom da bilocação, o dom extraordinário da bilocação. Uma graça que Deus revelou em Frei Galvão para que todos aqueles que contemplassem nele esse dom extraordinário glorificassem a Deus Todo-Poderoso. A bilocação está muito em função da solicitude deste santo.
um homem que se fez presente na sua vida de consagrado, de religioso, sacerdote, na vida do povo, e à medida que o povo sentia-se seguro por ter esse santo ao seu lado, invocava ele em certos momentos. Aí se dá este que se deu em Jaú, esse dom extraordinário, quando ele aparece a um homem que estava prestes a morrer, e esse homem invocava Frei Galvão, mas Frei Galvão estava na cidade de São Paulo, celebrando uma Santa Missa. A história diz que enquanto ele celebrava, na parte da homilia, ele pediu ao povo que fizesse um momento breve de silêncio, que o moribundo morria naquele momento, e ele começa a rezar, e o povo assim acompanhando este santo, e naquele exato momento, dado o dom extraordinário, acontece a bilocação, ele aparece a esse senhor que o invocava neste momento de sua morte, e esse senhor pedia o dom da confissão por Frei Galvão. Ele não queria morrer sem confessar-se. E aqui revela para a gente da grande preocupação que nós, enquanto cristãos, devemos ter para com a confissão. Ela nos prepara para o encontro com o Senhor. Isso aconteceu com este homem, e o fato da bilocação justifica-se este nosso sacramento também, tão bem exercido por Frei Galvão, que é reconhecido como confessor. Depois, ainda continuando falando dessa situação, ele termina de rezar e volta, em si, no momento ali da missa, no convento de São Francisco de Assis. Ele dizia que naquele momento morria este homem em Jaú. E aquele homem morre em paz, tendo a consolação de Santo Antônio de Santana Galvão, uma vez que por este dom extraordinário esteve consolando este homem e tantos outros que invocaram Santo Antônio de Santana Galvão. E Frei Galvão, em nossas aflições, nos dê a graça da consolação. Paz e bem. Anos após a morte de Manuel Portes, uma pequena capela substituiu o cruzeiro que indicava o local. Na década de 1960, a hidrelétrica de Bariri deixou o local do milagre sob as águas do Tietê, mas uma nova capela foi construída e um cruzeiro passou a indicar o marco zero da Via Lucis. Inaugurada em 22 de outubro de 2020, a Via Lucis é um caminho de peregrinação destinado a todos que buscam uma aproximação com a fé. Tanto seu ponto de origem quanto sua relevância espiritual estão amparados na bilocação realizada por Frei Galvão para acudir Manuel Portes. Seu traçado, que atravessa trechos rurais e urbanos dos municípios de Jaú, Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Brotas e Torrinha, possui pouco mais de 100 quilômetros, permitindo que, além da interiorização com sua fé, o peregrino também contemple a natureza. Normalmente, a viagem é concluída em 4 dias, sendo percorridos diariamente cerca de 30 quilômetros em trechos que apresentam desafios e características ambientais distintas. Cada um desses trechos termina em uma cidade, onde o peregrino pode repousar e reestabelecer suas forças para seguir o seu caminho. Durante o percurso, em capelas e igrejas específicas, o peregrino tem a possibilidade de registrar a sua passagem. Ao final de sua jornada, os peregrinos são acolhidos no Mosteiro do Paraíso, um local onde as atividades religiosas valorizam a vida rural e a natureza. Eu sou o Padre Newton, do Mosteiro do Paraíso. Aqui nós temos o nome de Agromonges, Diocese de Jaú, e temos esse trabalho aqui de uma vida rural, com 75 famílias produtoras do café. A Via Lucis é um caminho de peregrinos, uma espiritualidade desenvolvida a partir da devoção a Frei Galvão de Guaratinguetá, primeiro santo brasileiro, e que tem muito carinho por todos nós aqui da região também. A Via Lucis nasceu dentro de um projeto de turismo religioso, como também da piedade em torno da figura de Frei Galvão. A Via Lucis nasce em Potonduva, distrito de Jaú, que tem um histórico muito bonito relacionado
a Frei Galvão e dirige-se aqui, em 102 quilômetros de terra, para o Mosteiro do Paraíso, onde nós temos aqui também a tradição de uma devoção a Frei Antônio Maria Galvão. Essa Via Lucis, ela tem uns 5 anos, recebemos o apoio de diversas entidades e prefeituras para poder organizá-lo e estamos aos poucos querendo dar-lhe o grande projeto com que nasceu, é ligar a espiritualidade do caminho com o Mosteiro da Luz em São Paulo, onde foi construído e viveu o Frei Galvão, de São Paulo ligá-lo a Guaratinguetá, que liga-se com o caminho da fé, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, porque Guará é terra do nascimento de Frei Galvão. Além de visitar os locais associados ao santo, os fiéis também realizam alguns eventos. Um exemplo é o evento Navegando com o Santo Frei Galvão, que consiste no transporte de sua imagem entre os pieres de Itapuí e do condomínio Frei Galvão, próximo ao Marco Zero da Via Lucis. No condomínio Frei Galvão, após a bênção das embarcações, os fiéis se reúnem para uma missa campal e a tradicional quermesse. Pensado para acontecer nos meses de maio e outubro, este evento reuniu em suas primeiras edições cerca de 40 embarcações. Outro evento associado a Frei Galvão é um passeio ciclístico que percorre as capelas rurais próximas ao Marco Zero da Via Lucis e recebe o nome de Pedal Santo. Este evento, com caráter solidário, arrecada junto aos ciclistas participantes itens que serão doados para instituições assistenciais de Jaú. Criado em 2015, até sua 10ª edição, o evento já havia reunido centenas de participantes.